Galera do primeiro, bom dia. A gente dando continuidade a essa concepção sobre ciência. Nós estamos lá na nossa aula 13 e 14. Então vem a pergunta fundamental: qual é o papel que a ciência tem hoje na nossa vida? Aonde ela contribui? Qual é o papel que ela exerce? Se nós voltarmos e imaginarmos todas as ciências que nós conhecemos, biologia, matemática, geografia, história, a química, a física, a economia, a filosofia, a sociologia, várias ciências estão aí. E dentro da teoria do conhecimento, lembra que a nossa preocupação hoje é saber como é que eu conheço a minha realidade, como é que eu conheço as coisas. Lembra que a gente falava sobre racionalismo e empirismo? Temos aí essa balança de duas formas de imaginar o pensamento e o conhecimento. Em determinado momento alguém imaginou que você podia juntar o racionalismo e o empirismo, que você conhece, como a gente já falou, de forma a priori, que é sem a experiência, ou a posteriori, que falava com a experiência. Então o conhecimento começa a passar por esses princípios. Então eu posso conhecer as coisas com ou sem a minha experiência, eu começo a entender a realidade. E aí entram as nossas ciências. Qual é o papel que ela tem, onde ela contribui para se entender todo esse processo que já acontece há muito tempo, porque a nossa preocupação é saber até que ponto a ciência pode ou não mudar uma realidade. Aonde que ela pode influenciar uma realidade? É esse o papel da nossa querida ciência. Dentro da teoria do conhecimento. Bom, a ciência que nós conhecemos, ela vem do latim, ciência, que significa conhecimento. A ciência é o conhecimento especialmente obtido e testado através do método científico. Então, vamos imaginar, a ciência ela começa a fazer esse processo. É um teste, até entender se aquilo dali pode ou não transformar ou até mudar uma realidade. Então, no momento que a gente está vendo hoje, os especialistas estão fazendo testes para se encontrar uma vacina determinada para se combater o coronavírus, ou Covid-19. Mas esse teste não é que o cara inventou, já diz não. Essa testagem é para se encontrar uma possibilidade de resolver esse embate que ainda está presente. É a atividade que propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e tecnológica. A aquisição sistemática é o método científico. É a busca de solução a um problema que alguém queira saber a resposta. É o que está acontecendo hoje. Então as pessoas estão buscando, através desse processo todo, se esse remédio ele vai ser eficaz, se ele vai atingir o objetivo, se ele vai conseguir solucionar o problema. Porque a gente está na nossa cabecinha que se encontra e você vai fazer esse processo todo, depois transformar, colocar em prática, fazer a vacinação em massa porque você encontrou mais. A ciência está nessa máxima de buscar, desenvolver, encontrar um mecanismo que possa solucionar esse problema. A principal função da ciência é o aperfeiçoamento do conhecimento em todas as áreas para tornar a existência humana mais significativa. Isso quer dizer Oliveira. Então, o papel da ciência é esse, aperfeiçoar esse conhecimento, seja ele na química, na matemática, na física, na história, na biologia, e tornar nós, pessoas, a nossa existência, ela mais significativa. E a gente vai entender esse processo todo quando eu começo, a partir daí, olhando a ciência com esse objetivo. Ela existe porque ela tem uma máxima a atingir. E nesse caso pode ser o aperfeiçoamento nosso como existência de pessoa humana, no linguajar bem simples, para que a gente seja melhor. Não adianta eu ter a ciência com todas as suas capacidades desenvolvidas, mas na prática não acontece no meu cotidiano, na minha realidade. Então nosso papel aí é tentar entender que a ciência tem essa função. E quando a gente fala aqui de ciência, não só na área da saúde ou na área da medicina, não. As ciências em todos os seus segmentos, que ela tem a contribuir para a gente possa interpretar a realidade humana e aí, a partir daí transformar essa realidade, desenvolver esse processo e encontrar solução para todos os problemas que existem no mundo. Mas para isso acontecer tem que ser uma coisa constante. Então nós, que somos seres adaptáveis à nossa realidade, então a ciência ela entra para que a gente possa entender. Se você imaginar a psicologia, qual é o papel da psicologia? É entender a questão comportamental. Por que pessoas estão entendendo de comportamentos? Então existe uma ciência que entende isso daí. E daí se seguem as outras. Uma que a gente fala de história, que ela vai reinterpretar tudo aquilo que passou lá no passado, trazendo para os dias de hoje, onde é que ela contribui no desenvolvimento da pessoa humana. Então a gente percebe que a ciência está inserida nesse processo e a partir daí a gente começa a entender o quão é importante observar o papel que as ciências têm nos dias de hoje.
Agora, imagine, do medo até chegar na ciência. Podemos definir 3 níveis de desenvolvimento da inteligência desde os primórdios. Olha só como começa o desenvolvimento da nossa inteligência e depois a gente vai desenvolvendo esse processo. Primeiro começamos com medo, depois passamos para o misticismo e depois chegamos na ciência. Então olha só, começamos o conhecimento através do medo. Um exemplo, lá no Curitiba, quando via o raio, o fogo, aquilo automaticamente trazia medo. Não, o que é isso? Eu não estou entendendo. Isso é perigoso. Depois do segundo passo, que passa a ser o misticismo, as pessoas começam a dizer, isso aqui é o Deus do fogo, é o Deus do ar, é o Deus do vento, é o Deus dos mares. Então você começou a usar o misticismo para justificar essas coisas que você não conseguia interpretar, que o medo te dava, que você não entendia. Então surgia o misticismo para justificar isso daí, para você lidar com o seu medo. E depois chegou a ciência que vai interpretar o que é esse fogo, o que é esse raio, quais são os fenômenos que levam com que ele existe. Então a ciência contribui para você entender tudo isso daí. Porque às vezes você vê o fogo, mas como é que o fogo existe? O que gera? O que faz com que o raio se desenvolva? A ciência tem esse papel de interpretar isso daí. Os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender os fenômenos da natureza. Por este motivo, suas reações eram sempre de medo. Tinham medo das tempestades, de qualquer coisa desconhecida, como eu falava anteriormente. Tudo era novo para esse homem estar desenvolvendo a capacidade da inteligência. Então, fogo, raio, enchente, um ataque de animais, tudo para ele era assustador, e ele não conseguia entender por que aquilo acontecia. Aí vamos para o segundo momento, que a gente chama de misticismo. A inteligência humana evolui do medo para a tentativa da explicação dos fenômenos. A explicação encontrada na época era através do pensamento mágico, das crenças e das superstições. Aí você começou a falar que isso daí tudo era divino, que existia uma força sobrenatural, um Deus tal que exercia o raio, não só no caso de Zeus, jogava o raio, ou o fogo nascia de uma determinada situação. Era a forma que o homem começou a encontrar para explicar aquilo que ele não conseguia entender no primeiro momento. Então o misticismo entra aí no segundo momento para explicar, para que as pessoas possam interpretar ou entender como é que as coisas acontecem, como é que elas se desenvolvem. Era sem dúvida uma evolução, já que tentavam explicar o que viam. As tempestades passaram a ser fruto de uma ira divina, a boa colheita da benevolência de Deus, etc. Então o homem começou a justificar. E tudo aquilo que não era compreendido no primeiro momento, existia uma força sobrenatural e ela exercia esse papel no mundo, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Com as explicações místicas, não bastavam para compreender os fenômenos. A humanidade evoluiu em busca de respostas que pudessem ser comprovadas. Nasce então a ciência metódica, que procura sempre uma aproximação com a lógica. Então, ou seja, a metódica lógica quer dizer que tem o sentido que você possa compreender porque está chovendo, porque tem fogo, tem que ser uma coisa lógica. Existe um método de eu observar, analisar, mas que seja lógico, que justifique tudo isso daí. O ser humano é o único animal com capacidade de pensar. Esta característica permite refletir sobre o significado de sua própria experiência, capaz de transmitir suas descobertas a seus descendentes. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, se a gente for imaginar, não existia sala de aula, não está habituada. Como é que era feito o ensino? Como é que era repassado o conhecimento? Era na questão bem simples, que era de forma oral. Então, era o mais velho que repassava mais novos e sucessivamente ia se repassando. Então, o conhecimento ele se dava através da oralidade. Então, ele era repassado pelos mais novos. E tinha esse papel, quem que fazia esse papel? Eram os mais velhos. Por exemplo, naquela localidade, naquela tribo, ou naquele segmento, era esse indivíduo que repassava o conhecimento, que automaticamente ia passando de geração em geração, e isso daí vai perpassando o tempo e a história. Mas era a forma que se tinha para explicar, para se entender ou compreender a realidade. O desenvolvimento do conhecimento humano está ligado à sua característica de viver em grupo. O saber de um indivíduo é transmitido a outro, que por sua vez aproveita-se deste saber para somar a outro. Assim evolui a ciência. Então, lembra que eu te falava? Então você repassava esse conhecimento dessa forma. Mais velho para mais novo, depois ia repassando. Tinha muita coisa a contribuir. E assim vai se desenvolvendo o conhecimento. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Ele vai fazendo com que as pessoas começam a entender, a perceber qual é o papel que a ciência tem. Lembra que a gente falava lá na nossa live? Existem ciências, e hoje que a gente conhece, por exemplo, na nossa realidade hoje, nós vamos entrar no campo da medicina.
Então a ciência ela tem a capacidade de encontrar uma cura para determinado tipo de doença. Mas como é que isso vai acontecer? É mágico? Não. Através de muito teste, muita experiência, ela vai desenvolvendo esse processo, vai se encontrando alguns significados e a partir daí o homem começa a dizer, então encontrei uma possibilidade. Não quer dizer que ele encontrou a totalidade acerca daquele problema, mas foi uma forma que ele encontrou. Depois de muita insistência, muita busca, muito teste, ele encontra a possibilidade. Então a ciência está aí com esse objetivo. Nesse processo de testar, de procurar, nada mais é dizer o quê? Que ela está de alguma forma tentando explicar uma realidade. Porque lembra, a gente começou lá no início com medo. Então eu tinha medo da minha realidade, não entendia. Depois surgiu o misticismo, onde eu justificava isso daí como uma obra sobrenatural. E a ciência ela surge a partir daí com esse intuito, de tentar explicar a realidade de uma forma mais correta, não utilizando fenômenos ou pensamento, não. Através da análise, da observação, dizer, isso aqui está acontecendo por causa disso, a atitude disso daqui, o movimento é esse, aconteceu dessa forma. E a partir daí, ao longo do tempo, vai desenvolvendo todo esse processo. Então a gente começa a imaginar que a ciência tem uma grande contribuição nos dias de hoje, para a gente perceber o papel que ela exerce no mundo. Porque se não existisse a ciência, porque existe uma doença, quais são os fatores que contribuem para essa doença. Então a ciência surge aí para ser aquela que observa esses problemas, ela reinterpreta, coloca lá para que as pessoas façam a análise, a busca, e a partir daí, isso acontece por causa disso, é dessa forma, é movimentada por causa disso, ela caminha dessa forma. Então o objetivo é a gente perceber a grande importância que tem a ciência. Lá no século XIX, mais ou menos no ano de 1800, a ciência passou a ter uma importância fundamental. Tudo só tinha explicação através da ciência. O que não fosse científico não correspondesse à verdade. Então, olha só. Então, a partir do século de 1800, se a ciência não pudesse falar de determinado tipo de situação, tudo que vinha depois era falso. Então, as pessoas começaram a ter a ciência como essa resposta para os seus anseios. Lembra que a gente falava anteriormente? Na Idade Média você tinha a igreja, o pensamento cristão, que dizia o que era a realidade, o que era a verdade, o que era aquilo que ela estava vendo. A partir de 1800 a ciência entra, muito a contribuição para isso daí é o iluminismo, porque você sai do teocentrismo e você entra para o antropocentrismo, então o homem passa a ser o centro do universo, então a ciência contribui nesse papel para se explicar a realidade. A ciência assumiu uma posição quase que religiosa, diante das explicações dos fenômenos sociais, biológicos, antropológicos, físicos e naturais. Então a ciência ela surge nesse momento como essa resposta a tantos anseios que as pessoas tinham ao longo do tempo. Esse é o papel que ela contribui nesse processo. Então a ciência surge praticamente para falar sobre tudo, qualquer temática. Conhecer e incorporar um conceito novo ou original. Conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida. Então vamos imaginar, hoje nós estamos no primeiro ano, então imagina, você vem do fundamental, você estudou 8 anos, então você está no 9º ano de estudo. Então imagine a grande quantidade de conhecimento que a gente já tem, e vocês têm ao longo desse tempo todo. É muita coisa que está guardada na nossa cabeça lá, que a gente chama de memória. Então a gente tem um grande conhecimento. Aí questionaram, como é que eu vou fazer determinada avaliação, exemplo? Vou fazer uma avaliação, eu estudei, me preparei, mas chegou naquele dia, não funcionou, não consegui fazer uma boa avaliação, tirei uma nota que não foi interessante. E a pergunta fundamental é essa: mas cadê aquele conhecimento que eu adquiri? Aí o problema. Imagina nosso cérebro como um músculo. Então imagina, quando você está numa academia, você quer buscar uma saúde física, mental, daí você segue, então você começa a trabalhar seu corpo, então ele vai começando a evoluir os músculos, você fica com o músculo mais definido, e o cérebro da mesma forma. O cérebro tem que ser treinado. Então não adianta você imaginar que você vai fazer um milagre acontecer, dizer, uma avaliação, se você não estudou durante o período e você vai estudar uma semana. Primeiro que o teu cérebro vai se desgastar, você vai ter um cansaço mental e você não vai conseguir raciocinar e desenvolver. Agora, se você vem treinando o seu cérebro como um esportista, que durante muito tempo treina, vai chegar um momento importante da vida dele, que é no jogo de futebol, que é uma partida de qualquer segmento, mas houve uma preparação anterior. E o cérebro tem que ser da mesma forma, tem que ser preparado. Por isso que a ciência não é que ela já chega dizendo, olha, isso daqui é dessa forma, não.
é uma coisa gradativa que ela vai fazendo. É numa pesquisa, numa observação, numa análise. Ela vai entendendo a realidade. O humano é o único ser capaz de criar e transformar o conhecimento. Os únicos capazes de aplicar o que aprendemos por diversos meios. Numa situação de mudança do conhecimento, os únicos capazes de criar um sistema de símbolos com a linguagem e com ele registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos. Ou seja, nós somos os únicos seres que conseguimos transmitir o nosso cotidiano, nossa realidade, as transformações, graças à capacidade que nós temos do pensamento. Então a gente percebe que a partir daí, o homem tem esse grande instrumento nas suas mãos. Ele que pode transformar a realidade, pode mudar a realidade, mas quando a gente começar a olhar para si mesmo. Porque você imagina, se hoje você anda de carro, de motocicleta, de bicicleta, é porque alguém começou a pensar num instrumento que favorecesse para você se locomover muito mais rápido a determinado tipo de distância. Então a contribuição hoje da ciência foi essa. Através da pesquisa do estudo, o homem começa a chegar em determinados locais. Então hoje, se você se locomove muito mais rápido, é porque teve alguém que estava preocupado em pensar. E a ciência chama a atenção porque o único ser que tem essa capacidade somos nós. E nessa capacidade a gente consegue repassar para os posteriores e eles vão desenvolvendo outros processos. Então nós estamos nessa busca constante de se encontrar soluções para os nossos problemas diários. E a ciência pode explicar hoje, tem a psicologia que explica o que é depressão, que às vezes a pessoa nem sabia o que era isso. Tem a psiquiatria que contribui também nesse processo. Então hoje, a ciência em qualquer segmento, ela contribui para que a gente possa entender porque os homens estão dessa forma, porque eles estão dessa maneira ou desse sentido, porque ele age dessa maneira. Então tem uma ciência que te explica e te mostra o que está fazendo com que isso aconteça. E às vezes, a ciência tem esse objetivo. Ela está aí para te mostrar o quão é importante você observar isso daí. E a gente termina nos tipos de conhecimento que nós temos para entender no dia de hoje. Temos o conhecimento empírico, que ele passa pela experiência, ele acontece através da experiência, tem que passar pelos 5 sentidos. Conhecimento filosófico, que é aquele que está aí para tentar, através dessa busca constante, se entender a realidade. Temos o conhecimento teológico, que é aquele que tenta interpretar qual foi o papel de Deus dentro ao longo do tempo, dentro da história. E nós temos o conhecimento científico, que é isso que a gente está habituado a ver aí, que são pessoas que estão nessa busca, principalmente no dia de hoje, encontrando um mecanismo que possa acabar com esse problema hoje da pandemia, ou encontrar-se um remédio para que possa resolver o problema. Então, nesse conhecimento científico, são esses que estão debruçados aí durante muito tempo. Só lembrando que para isso acontecer, financeiramente você tem que ser investido nesse processo. Então é um gasto, porque é muito material para ser utilizado. Então esse conhecimento é a nossa caminhada hoje. Quando você chegar a entender que dentro do conhecimento científico é o que está se fazendo hoje, a gente vai perceber o quão importante o papel que a ciência tem no dia de hoje. Então, lembrando, eu quero entender a realidade, eu preciso, olhando para esses conhecimentos e olhando para o papel da ciência, eu vou entender por que eu tenho determinado tipo de comportamento, porque tem uma ciência que vai me dizer por que eu sou assim. Então isso depende da gente, de cada um de nós. A gente vai entender qual o papel que a ciência tem nesse processo de transformação, porque nós somos os únicos seres e fazemos esse papel de interpretar ou reinterpretar a realidade e a partir desse conceito tentar mudar aquilo que está aí, que nos impede de olhar além. Então valeu, galera do primeiro, bons estudos e até a próxima.